Estamos dando início a mais um encontro de estudos aqui no ICEB, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, a casa de Diolindo, seu fundador, seu mentor, que tem em Jorge Andréa, nosso presidente de honra, junto a todos os demais mentores que trouxeram o Instituto até aqui e que certamente vão continuar a nos ajudar a mantê-lo na continuidade de sua tarefa ou de sua missão na divulgação da doutrina espírita como um instituto de estudos avançados do espiritismo. E é nesse momento e nessa vibração, mestre querido, que ao te agradecermos as bênçãos por sobre nossos mentores, por sobre nosso instituto, por sobre nosso querido Instituto de Divulgação, por sobre todos nós que em ambos os planos de existência estamos ao ICEB referidos, rogando-te, Jesus, e agradecendo essas bênçãos com que tens pavimentado nossos caminhos, nossas existências. Graças te damos, mestre querido, também te rogando e agradecendo as bênçãos que fazes descer agora por sobre todo o planeta que amorosamente diriges, e particularmente Jesus, por sobre as áreas conflagradas de nosso planeta. Que o manto de Maria, as vibrações de tua paz, de tua luz, de tua resiliência, possam envolver todos essas áreas, mestre, de dissensão, de não amor, de violência. Graças te damos hoje e sempre por aqui estarmos na condição em que estamos. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. Rogando a Jesus as bênçãos por sobre nosso querido irmão, amigo, companheiro, Moacir Costa de Araújo Lima, que vem lá do Rio Grande do Sul, mais uma vez aqui ao ICEB, que sempre está muito alegre, contente e agradecido por sua presença, Moacir. Moacir é físico, advogado, escritor, conferencista internacional, é mestre em linguística aplicada na área de lógica da linguagem natural. É expositor aqui no ICEB, e nós, naturalmente, agradecemos mais uma vez. Ele hoje vem nos falar sobre a natureza não dá saltos. Moacir sempre faz e nos traz as reflexões entre as aproximações entre a física quântica e a espiritualidade e o evangelho e o espiritismo. Moacir, mais uma vez, querido amigo, somos todos ouvidos. Muito obrigado. Eu sempre sou aí muito bem recebido e espero no próximo ano aí um planejamento de estar fisicamente no Rio por alguns dias e aí poderemos nos encontrar pessoalmente, fazer nossas gravações de rádio e todo aquele tema gostoso que a gente faz sempre por aí. Isto. Então vamos lá, podemos começar? A natureza dá saltos ou não dá saltos, hein, Moacir? Essa é uma pergunta muito interessante. No estudo da evolução, a mudança que acontece nas espécies, o Charles Darwin fez aquela frase que ficou célebre na sua repetição em latim: natura non facit saltus. Na verdade, o que acontece é exatamente o contrário. A natureza só faz saltos. É que no mundo das grandes partículas, no mundo dos corpos maiores, das maiores composições moleculares, estes saltos são tão pequenos que nós não os percebemos. Ou então eles são tão pequenos que não vale a pena medi-los, porque o erro que se comete na medição é maior do que o valor obtido. Então são coisas que nós não medimos. E por não medirmos, dizemos que não acontece. Por exemplo, existe naquela questão da física, da partícula onda, aquilo que a gente chama incerteza de posição. Quando nós estudamos um movimento ondulatório, há sempre uma incerteza na posição da vibração
e há sempre, através de um princípio que tem até esse nome, princípio da incerteza, uma correção. Nós não somos capazes de medir com muita correção e, o que é pior, o fato de medir altera aquilo que nós estamos observando. Então, quanto mais precisos nós conseguimos ser na determinação da posição de uma partícula, mais nós erramos na medida da sua velocidade. Quanto mais precisos nós conseguimos ser na medida da velocidade, maior é o índice de erro na determinação da posição. Há até uma piada sobre isso, que só os físicos ou alguém que tem algum conhecimento em física entende, mas que dá para explicar, que o Werner Heisenberg foi o criador desse princípio da incerteza. Este que nós falamos. Se eu acertar muito a velocidade, eu erro muito na posição. Se eu acertar muito a posição, eu erro muito na velocidade. Então, eles contam que o Heisenberg estava dirigindo e foi detido por um policial. E o policial perguntou para o Heisenberg: Você sabe a quanto o senhor vinha dirigindo? E ele disse: Não, não prestei atenção. E o policial disse: O senhor vinha exatamente a 110 milhas por hora. E o Heisenberg disse: Então eu não sei onde estou. Porque se tinha precisão na velocidade, não tinha precisão no lugar, então eu não sei onde estou. E é exatamente assim que acontece. E quando nós corrigimos a posição, por exemplo, aquele outro aspecto, às vezes não vale a pena a medida, porque o erro que se comete é maior do que ela. Por exemplo, nós vamos determinar a posição de um ponto teórico que viaja no espaço. Tudo bem, o ponto é zero dimensional. Agora eu vou tentar aplicar essa questão de onda, de incerteza de posição, para um caminhão. Eu digo que o caminhão está parado na esquina. Quando eu digo que o caminhão está parado na esquina, a esquina é muito grande. Essa esquina tem muitos metros. Então, eu vou dizer que o caminhão está ocupando X metros da esquina. Vai haver um erro, até quando eu meço o comprimento do caminhão. Mas esse erro, nessa medida, é de fração de milímetro. Vale a pena corrigir de fração de milímetro uma medida que já vem com esse erro em si mesma? Não. Então, esses pequenos saltos, eles não são apreciados, eles não são observados, mas eles existem. Essa questão de a natureza não dar salto significa que nós não devemos querer, por causa da nossa situação de macropartículas, passar de um nível para outro sem passar por níveis intermediários. Ninguém vai se tornar um grande pintor sem ter ou uma grande bagagem trazida do passado, então ele não saiu do zero, ou sem estudar, e mesmo com a bagagem ele terá que fazer os seus estudos, o seu aperfeiçoamento, aprender certas técnicas para assim conseguir chegar a um objetivo. Ninguém começa um estudo de matemática pelo cálculo integral. Primeiro tem que ter uma ideia do que é número, depois das operações elementares entre os números, e assim nós vamos crescendo. Nesse sentido, é que é válida a expressão a natureza não dá saltos. Não dá saltos assim perceptíveis. Não dá aqueles saltos que a gente gostaria que ela desse. Por exemplo, eu abro o livro, leio o prefácio, já conheço todo o conteúdo do livro. Não, isso aí não vai acontecer. Mas sempre haverá pequenas mudanças mais bruscas, mais rápidas, que a gente não chega a apreender devidamente, e daí dizemos, aconselhamos que as pessoas continuem com calma, que todos podem melhorar, mas essa melhora não é da noite para o dia. Por exemplo, uma pessoa que nunca jogou futebol em sua vida. Aí dão uma bola para eles assim, faz 50 embaixadas. Ou seja, bate com o pé na bola, volta a bater sem que ela caia. É impossível se a pessoa não tem nenhuma prática no assunto. Mas uma ou duas, três, quem sabe, dá para fazer uma primeira tentativa. Agora, não vai passar de três para o domínio de bola de um grande atleta, de um grande jogador, sem fazer um esforço, sem passar pelo 4, 5, 6, quem sabe vai pular do 4 para o 7, mas vai devagarinho. Não pode querer assim. Por isso é que, quando a gente fala nos nossos projetos de melhora, de aperfeiçoamento, nós temos que ter uma determinada paciência e não sermos rigorosos demais conosco mesmos. Admitirmos que nós cometemos erros, podemos cometê-los,
mas vamos nos aperfeiçoando pouco a pouco, porque cada um de nós pode melhorar, certo? Partindo de onde? De si mesmo. Cada um de nós pode muito mais do que pensa que pode, mas em relação a si mesmo. Uma pessoa que não tenha, por exemplo, facilidade para pintura, seria até o meu caso, para desenho, pode, se quiser, se fizer esforço, produzir alguma coisa apreciável nesse terreno. Mas eu não posso pensar assim, hoje eu não sei nem como se pega um pincel. Amanhã eu vou estar no nível de um Van Gogh, de um Salvador Dalí, alguma coisa do gênero. Não. Eu posso melhorar em relação a mim mesmo. E tenho que ter como objetivo o quê? Me aperfeiçoar dentro das minhas possibilidades. E é nesse sentido que se falou sempre que a natureza não dá saltos. É uma coisa muito curiosa que a gente vai deixar para meditação. É um assunto extenso que não se esgota e que diz respeito à própria evolução das espécies, segundo Darwin. Hoje há mais de 15 neodarwinismos. Não se ficou naquele absolutismo da teoria primeira que foi elaborada por ele, porque na evolução das espécies, quando se chega ao plano humano, existe uma lacuna. E aí, quem sabe, foi realizado um salto quântico. Existe o famoso elo perdido, o missing link. Onde está? Falta nessa história da evolução do ser primitivo, lá do homem de Java, do homem de Neandertal, falta um elo de ligação. Falta um ponto intermediário sem o qual não se explica a teoria da evolução. E como não se explica, eles esquecem, não falam mais nisso. Houve até uma famosa falsificação, o homem de Piltdown, que foi encontrado por um arqueólogo inglês que tinha todas as características do elo perdido, e assim teria fechado completamente a teoria. Só que descobriram que era uma fraude. Ele montou aquele homem de Piltdown que foi encontrado teoricamente, e assim a explicação caiu novamente, voltou ao zero. Então, o que acontece? E aí uma hipótese interessante, apenas uma hipótese para nós pensarmos, é que nós que conhecemos a espiritualidade humana e sabemos que os nossos corpos são instrumentos para a manifestação da essência espiritual. E, naturalmente, na medida em que essa essência, essa consciência vai crescendo, vai requerendo, porque vai ficando mais exigente, mais sutil, mais perceptiva, vai requerendo instrumentos mais adequados, o físico vai evoluindo na medida em que ele é um instrumento melhor para um espírito mais evoluído, mais aperfeiçoado. Há muitas diferenças entre o homem primitivo e um de nós, mesmo sob o ponto de vista pura e simplesmente da estética, da fisiologia. O ser humano é hoje muito mais bonito do que o homem primitivo. A capacidade de apreciar a beleza também é um sintoma, uma demonstração da evolução espiritual. Então, nós vamos evoluindo à medida em que merecemos um instrumento melhor. Ninguém dá de presente um Stradivarius a um aluno de violino que vai fazer a sua primeira aula, porque ele não saberá tirar daquele instrumento tudo que o instrumento possibilita. Isso acontece muito conosco nessa evolução fantástica da eletrônica. Há alguns dias a minha mulher está precisando comprar um telefone celular novo, porque o dela estragou, com custo, não precisa comprar um telefone celular novo. Então a gente começa a pensar, existem recursos nesses aparatos que nós nunca vamos utilizar. É só para mega especialista. Isso encarece muito o produto. Aí nós temos que fazer aquela conta. Eu vou utilizar, vai ser útil para mim esse equipamento ou não vai ser útil? E até que ponto ele vai ser útil? E ter aquele bom senso de saber o que é que eu preciso. Isso aconteceu em outra evolução da eletrônica, na época dos aparelhos de DVD, os DVD player. Os DVD player, alguns tinham recursos extraordinários para fazer filmagem, montagem, etc. A minha intenção com um aparelho daqueles era assistir DVD. E, quem sabe, gravar alguma coisa.
Então não adiantava um super equipamento para mim, porque eu não sou um especializado. Mutatis mutandis, o que é que nós temos na nossa evolução espiritual? Adianta dar um computador extremamente sofisticado a um chefe de tribo que não tem o menor conhecimento a respeito de eletrônica, nem de letras, nem de números? Não. Então, o nosso corpo, que é o instrumento, ele foi evoluindo à medida que o espírito necessitava mais funções. No momento em que eu começo a me especializar no uso de equipamentos eletrônicos, eu começo a perceber que existem mais coisas a fazer, mais possibilidades do que aquilo que eu faço no dia a dia. Quando eu percebo que existem mais possibilidades, mais tecnologias a serem utilizadas do que aquilo que eu utilizo no meu dia a dia, quando eu perceber que o telefone celular tem mais utilidade, me permite mais coisas do que fazer e receber ligações, eu preciso um celular mais aperfeiçoado. Assim, em relação à nossa evolução espiritual. Não adianta o computador para o chefe tribal. Não adianta um corpo físico com muita sensibilidade, com muitos recursos de percepção para quem não percebe. Está num estágio grosseiro ainda em relação à sua evolução. Então, a máquina foi evoluindo na medida em que o operador exigia máquinas mais perfeitas. Mas há um momento nessa evolução que é muito interessante, o momento do elo perdido, um salto que aconteceu de 1 para 3, sem passar pelo 2, para fazermos um exemplo. E este caso tem uma teoria na área espiritualista e na área espírita de modo especial, que é muito interessante. Talvez esta evolução, este salto, tenha sido feito num plano da espiritualidade. O espírito aprendeu até um determinado limite e fez um caminho intermediário, fez uma determinada parte do caminho, se aperfeiçoando mais no plano da espiritualidade, de modo a requerer corpos superiores, e como aí houve um determinado salto, esse corpo precisou ser preparado também através da influência da espiritualidade. E aí fizemos aquele salto em que ficou perdido um elo que não se achou, e acredito que nem vai se achar, porque só uma teoria focando na espiritualidade, na preparação do espírito para as encarnações, é que pode dar uma explicação pelo menos satisfatória, à luz do que nós conhecemos até agora, para esse salto que aconteceu na evolução da espécie humana. Foi, sem dúvida alguma, um salto extraordinário, aquele aumento na caixa craniana repentino para abrigar um cérebro que, por sua vez, dispusesse de mais funções para estabelecer percepções de espíritos superiores, para futuramente desenvolver intuição, telepatia, pré-cognição, tudo isso que nós fomos descobrindo oficialmente, já sabíamos, mas descobrindo oficialmente e academizando a partir da década de 50, com os estudos do professor Heine no século passado. Toda essa evolução humana é interessantíssima e sem contemplar o aspecto da espiritualidade, nós não conseguimos explicar como aconteceu toda essa evolução. Hoje, a ciência fala exatamente no salto, naquela possibilidade do salto quântico, cuja análise, sob o ponto de vista da filosofia da ciência, é interessantíssimo, porque levou cientistas a falarem naquilo que se chama consciência, grau de consciência das partículas. E a primeira vez que na história da filosofia se falou em grau de consciência das partículas foi com Allan Kardec, quando disse que a consciência se desenvolve do átomo ao arcanjo. Que grande tolice essa frase naquela época do mecanicismo newtoniano. A ciência absolutamente não admitia isso. Imagina falar em consciência das partículas. Agora, o cara saiu da casinha. Não é possível falar em consciência de partícula. Pois bem, a ciência foi evoluindo. Pensava-se primitivamente
em relação às órbitas atômicas, que os elétrons podiam ocupar qualquer nível nas órbitas. E mais, pensava-se também que eles podiam passar de um nível para outro, independentemente da situação, da diferença de energia entre eles, ia passando. Pouco a pouco, está no nível 5, quer passar para o nível 10, pega meio aqui, meio ali, mais um aqui, mais um acolá, vai somando e chega lá no 10. Era o chamado processo contínuo, que, se fosse verdadeiro, todos os metais incandescentes deveriam poder emitir qualquer tipo de cor de luz, o que nós sabemos que não acontece. Então, o que veio a dizer a teoria quântica a respeito do famoso salto quântico? Isso as pessoas, principalmente as que conhecem um pouco, adoram falar. Aí foi um salto quântico. Tudo é salto quântico hoje. É um perigo esse uso indevido, não é? Mas vamos lá. Então, descobriu-se primeiramente que os elétrons ocupam determinados níveis de acordo com a sua energia e que nem todos os níveis são possíveis para os elétrons em todos os átomos. Em cada átomo há níveis possíveis para os elétrons. Isso é uma imagem muito boa para a nossa evolução, quando às vezes as pessoas se enciumam dos talentos alheios. Cada um tem o seu talento. Todos os níveis são possíveis? Não. Em cada átomo, e agora eu poderia dizer assim, em cada encarnação, em cada vivência, nós temos níveis possíveis e devemos buscar, devemos fazer esforço para atingirmos os melhores níveis possíveis, mas dentro da nossa realidade atômica, dentro da nossa realidade de encarnação, porque nem todos podem ter todos os talentos em todos os momentos. Compete a cada um de nós, primeiro, um autoexame. Quais são os meus talentos naturais? O que é que eu posso desenvolver? Como eu posso melhorar? Em que sentido eu posso ajudar o próximo? E, estabelecida essa escala, começar a fazer os saltos de níveis, melhorar. Melhorar a minha comunicação com o próximo, melhorar a minha caridade, melhorar a minha sensibilidade, melhorar a minha empatia com os outros, sem querer me transformar, de repente, em um São Francisco de Assis. Porque aí é a frustração. Ah, não cheguei lá ainda, então vou me punir, então vou me castigar, errei. Não, nós vamos realizando a nossa evolução com a devida tranquilidade e sabendo as nossas possibilidades. Então, o que se descobriu de muito estranho mesmo é que existem níveis possíveis para os elétrons nos átomos, e nem todos os níveis são possíveis para todos os elétrons em todos os átomos. Então, vamos imaginar que o elétron esteja no nível 3 e que o próximo nível neste átomo que nós estamos imaginando, seja 5. Então, neste átomo não existe o nível 3,1, nem 3,5, nem 4, existe o nível 3, existe o nível 5. Ou o elétron está no nível 3, ou o elétron está no nível 5. Então, vamos imaginar o elétron no nível 3. Pode saltar para o nível 5? Pode, se tiver a energia compatível com este nível. Ele não tem no momento, ele está no nível 3. Então veio a grande surpresa. Muito bem, ele está no nível 3. Então vamos fornecer uma unidade de energia para ele. Como é que se fornece uma unidade de energia para um elétron? Pelo aquecimento, transmissão de calor ao átomo, que vai aumentar a vibração, por colisão com o outro elétron, ele está no 3, leva uma batida, nessa batida ele é impulsionado para outro nível. Mas vamos pensar então que, através de uma batida, de uma colisão, através do calor, chega a esse elétron uma unidade de energia. Aí começa a mudar a aritmética também. Nada é absoluto. Ele tem 3, recebe 1, 3 mais 1, 4. Ah, tá. Então ele fica com 4 unidades de energia. Mas nesse átomo não existe nível 4. Nível 4 é absolutamente impossível nesse átomo. O que ele faz? Rejeita, não aceita uma unidade de energia. Simplesmente não tem condições de receber, seja qual for a fonte de onde essa energia se originou, e chegamos a uma nova aritmética. Neste átomo, onde o primeiro nível é 3 e o segundo nível é 5, 3 mais 1 é 3.
porque não existe, ele não vai para o nível 4, ele continua ali quietinho no nível 3. E 3 mais 1,5, 3 mais 1,5 ainda é 3. Só 3 mais 2 é que dá 5 nesse átomo. Então, se ele receber agora 2 unidades de energia, ele salta de nível. Ele vai para o nível 5. Tudo bem. Aí vem a pergunta: quem ou o que contou ao elétron que ele não podia receber 1 unidade de energia? Que naquele universo atômico em que ele se encontrava, só poderia haver uma subida de nível se ele recebesse 2 unidades de energia. E com isso ele rejeita qualquer quantidade diferente. E aí os físicos começaram a falar em grau de consciência das partículas. É como se ele, de alguma forma, soubesse que ao receber 1 unidade de energia estaria perdido. Não teria lugar para ele naquele átomo, não existiria simplesmente. E sabendo isso, a lei saber para o elétron, sabendo isso, à sua maneira, ele rejeita ele rejeita 1,5, ele aceita 2, porque no seu átomo, no seu nível de evolução, na sua encarnação, no seu aprendizado atual, ele precisa 2 para subir para o nível 5. E quando ele retorna ao seu nível natural, que é o nível 3, ele tem que jogar fora esse excesso de energia em forma de luz. Isso é uma metáfora muito interessante para os professores que nós homenageamos nesta semana. O professor sobe de nível para voltar ao nível anterior e emitir o conhecimento que separava os 2 níveis para que o aluno compreenda. E aí é um mistério que também só acontece na física quântica, ele consegue ficar em 2 níveis ao mesmo tempo. Há aquela história antiga sobre esse detalhe da missão do professor, que é uma verdadeira missão, em que pessoas caminhavam por um determinado lugar e chegavam a um ponto em que havia um grande muro e diziam que do outro lado do muro era um ambiente paradisíaco, era uma verdadeira maravilha. Então as pessoas caminhavam, chegavam até lá, e os que conseguiam subir e enxergar o outro lado do muro, vendo aquela maravilha que existia do outro lado, pulavam para lá, iam viver lá, onde o universo era muito melhor, onde as coisas se constituíam um verdadeiro paraíso. Mas alguns chegavam lá no alto do muro, olhavam toda aquela maravilha e voltavam. E quando perguntavam por que vocês estão voltando? Para contar para os outros que existe alguma coisa melhor adiante e animá-los a caminhar até lá. Esse é o professor. Esse é o espírito do ensino, do repartido, do elétron que volta e emite a energia que separava os 2 níveis para que essa energia em forma de luz, calor, qualquer forma de energia seja aproveitada. E o que há de muito interessante neste salto quântico e que nega mesmo o bom senso nesse sentido é o seguinte: vamos supor que uma pessoa esteja num patamar a 3 metros de altura. E ela vai dar um salto, ela vai receber um impulso, vai chegar a 5 metros de altura. Mas se ela está no 3 para chegar no 5, é claro que ela passou por todos os níveis intermediários entre o 3 e o 5. Então, em algum momento, ela passou pelo 4. Passou. No mundo das partículas maiores, é exatamente assim que acontece. É porque há alguns saltos ali entre o 3 e o 5 que a gente não percebe, que foram milimétricos. Mas quando o elétron passa do 3 para o 5, ele não passa pelo espaço intermediário. Os físicos simplesmente não sabem por onde ele passa. E Einstein criou uma expressão muito interessante. Ele não viaja pelo espaço vulgar, ele viaja por um espaço chamado espaço de transcendência. Então, nós temos agora uma ciência falando em espaço de transcendência, em consciência das partículas. Já falou antes em percepção extrasensorial, e o estudo de tudo isso nos mostra que a persistência no materialismo é uma teimosia, com o perdão da expressão, uma teimosia burra. Porque a verdade basta querer ver. Agora, existem naturalmente aqueles que negam sem conhecer, que é tão fanático como aceitar sem examinar.
Por isso, qual é o conselho da doutrina em relação ao novo, ao inusitado? Sabendo os espíritos que muitas coisas novas surgiriam, que seriam absolutamente surpreendentes. O princípio de ações à distância não foi aceito por Einstein no início. Ele dizia que aquilo era impossível, que só um sacerdote voodoo oculto podia explicar aquele fenômeno. Mas ele não era um teimoso recalcitrante. Ele não aceitava, porque, pelo seu conhecimento, aquilo era impossível. Mas conhecimento é algo que nós devemos aumentar. E aumentamos o conhecimento ouvindo novas ideias, não para aceitá-las, simplesmente pelo fato de serem novas, mas para examiná-las. E ele examinou, comprovou a existência do fenômeno e passou a aceitá-lo. Mas são fenômenos verdadeiramente surpreendentes. E hoje o materialismo é considerado, assim como o ateísmo é considerado, em filosofia, não mais uma questão filosófica propriamente dita, e sim uma questão de fé. É a fé na negação, é a fé na inexistência. É simplesmente uma questão de crença. Eles hoje são os crentes no sentido comum da palavra. O ateu é o crente no sentido comum, porque ele examinou pouco, ele estudou pouco. Ou estudou só a moda dele, a moda de um Dawkins, por exemplo, e aí se contentou com isso. Enquanto na espiritualidade, enquanto dentro da doutrina espírita existe aquele conselho, examina, não aceita, se não está de acordo com o teu coração, com a tua mente, tens o direito de duvidar, porque certas coisas não são perceptíveis por todos. Um daltônico não pode discutir cores, porque ele não tem condições de percebê-las, mas o fato de ele não ter condições de percebê-las não pode levá-lo a afirmar que cores não existem. Ele poderia dizer: cores não existem na minha percepção. Essa é a posição do cientista. É a posição humilde, que infelizmente nem todo cientista professa. Mas essa é a solução correta. Não existe de acordo com o que eu penso no momento, não existe de acordo com o que eu posso perceber agora, mas estou aberto ao novo. Estou aberto àquilo que me possa ser provado. E voltando ao nosso sentido de a natureza não dá saltos, nós temos que aprender algumas coisas com os saltos que a natureza dá e, assim, marcharmos para atitudes melhores. Vejamos o seguinte: às vezes nós ouvimos alguma coisa, muitas vezes, algum conselho, alguma informação, e não aceitamos. Não, mas não é bem assim, eu não estou entendendo muito bem e tal. Até o momento em que não sabemos por quê, nós entendemos aquilo. É o ponto de inflexão da curva. E aí se usava muito, até algum tempo, aquela expressão: caiu a ficha. Ouviu várias vezes a mesma coisa, não adianta. De repente entendeu, pois é exatamente o salto. Houve aquele acúmulo de energia necessário, permaneceu no mesmo nível, mas conseguiu o que os elétrons não conseguem, conseguiu ir acumulando um pouco e, de repente, veio a energia suficiente para realizar aquele salto. E assim, em muitas coisas que nós fazemos na nossa vida, nós precisamos ter a coragem de realizar aquele salto. Por exemplo, a pessoa resolve deixar de fumar. Qual é a melhor maneira de deixar de fumar? É nunca começar. Deveríamos ter começado, mas há quem comece. E vem aqueles projetos. Eu vou diminuir os cigarros, eu estou fumando, por exemplo, 30 por dia, eu vou diminuir. Hoje eu vou começar. Hoje, 30. Fora aqueles que nunca acham um dia bom para começar. Querem começar alguma coisa, fim de semana não é bom, segunda-feira também não, porque tem outras coisas a fazer, aí não começam nunca. Mas os que começam, hoje 30, amanhã 29, depois de amanhã 28, 27, até chegar no zero. Nunca vai chegar no zero. Lá pelas tantas vai perder a conta, não sei se hoje é o dia do 15 ou do 16, na dúvida do 16, daqui a pouco esqueceu tudo aquilo, não fez mais nada. O que tem que fazer? Tem que ter a coragem, tem que adquirir a energia para fazer o salto quântico, o salto mesmo, descontínuo. Parei, vou parar amanhã, parei, pronto. Não se reduz isso aí um por um e tal.
aí nós temos que ter a lei da descontinuidade. Eu parei e está decidida a questão. Me obrigar a fazer esse salto, que é importante para que eu consiga alguma coisa, principalmente quando eu quero deixar um hábito que é negativo. Não vou deixar pouco a pouco. Eu trato mal os meus subordinados na empresa. Amanhã eu vou tratar um pouquinho melhor. Depois de amanhã, um pouquinho melhor. Só que não tem como mensurar esse pouquinho melhor. Ele pode estar pensando que melhorou e não melhorou nada. Tem que decidir pelo humanismo ou não. E esses são os exemplos muito interessantes que nos traz o estudo da doutrina. Nós muitas vezes deixamos de lado o essencial e ficamos à busca de fatores secundários que não são os mais interessantes. É preciso, para que esse mundo se encaminhe para o melhor, que nós nos conscientizemos, que a humanidade se conscientize da realidade espiritual. Porque se eu não estou consciente da realidade, é um fenômeno muito interessante que existe na física. Se uma partícula não interage com outras, ela simplesmente não existe. A observação é condição até para a existência de determinadas partículas. A interação é uma condição sine qua non para que eu possa compreender que uma partícula existe. Então, neste sentido, nós temos que tomar consciência da realidade espiritual. Nós estamos ainda tão pouco evoluídos nesse terreno, nós somos ainda tão primitivos nessa área, que nós nos referimos frequentemente ao espírito como algo que nós possuímos e não como algo que nós somos. Quando eu morrer, a minha alma vai para o céu. O meu espírito vai para o astral superior ou vai passar pelo baixo astral depois do meu desencarne. O meu espírito é a minha mão direita, é o meu dedo, é o quê? O meu espírito sou eu. E é isso que nós não entendemos. E por não entendermos que o meu espírito sou eu, que nós somos espíritos encarnados, não um corpo que tem um espírito, mas um espírito que habita um corpo, isso muda a nossa percepção e muda a nossa escala de valores. Até que ponto eu devo considerar a minha essência e até que ponto eu devo considerar as minhas particularidades, aquelas coisas que são passageiras, que não são definitivas. Não é partir para aquele extremo antigo, também insuficiente, de achar que o corpo é somente um mal. Não. A inteligência suprema não faria as coisas de modo indevido, não nos daria um mecanismo para nos causar somente mal, para nos causar somente tormentos. Não. O corpo é o instrumento de que dispomos para realizar a importante tarefa da evolução. É o meu instrumento do momento. Se houve outros, eu não posso influenciar mais sobre eles. Se haverá futuros e diferentes, vai depender do meu comportamento atual. Então, eu não posso maltratar o meu instrumento sob o pretexto. Nós somos muito maniqueístas, né? É A ou não A, é B ou não B, é extrema direita ou extrema esquerda, disfarçada de diversas maneiras. Não é esse o caminho. Então, não é ou cuida do espírito ou cuida do corpo. Não. Cuida do espírito no corpo em que ele se encontra. E assim nós realizaremos a tarefa da nossa evolução. Senão, o suicídio não seria nenhum mal, porque está eliminando o corpo, que é uma coisa negativa, que só nos traz pecados, que não deve ser atendido. Isso é coisa daquele puritanismo antigo, daquelas pessoas que fugiam do mal porque o mal as fascinava muito e se tornavam fiscais da conduta alheia porque não queriam que ninguém verificasse a sua própria conduta. Nós temos que compreender a realidade, essa nossa essência e proceder como tal. Enquanto eu pensar que o meu espírito é alguma coisa que eu não sei bem onde se encontra e que vai sobreviver, mas que eu não vou sobreviver, eu estou numa linha de raciocínio errado. Eu tenho que aprender como o elétron a ter alguma consciência e a realizar alguns saltos importantes, porque não é possível eu fique pensando que eu tenho um espírito. Isso é posse, eu tenho espírito, sim.
Eu tive cabelo, ainda tenho alguns, eu tenho braços, eu tenho pernas, mas eu sou um espírito que possui como veículo de manifestação este corpo físico. E compreendendo isso, nós vamos evoluir melhor. A caridade, a compreensão, a amizade são coisas corpóreas ou são coisas da nossa essência espiritual? São coisas necessárias à nossa evolução e muito interessante. O que faz bem para o espírito faz bem para o corpo. Hoje a medicina, em diversas faculdades, apresenta a cadeira da espiritualidade. A espiritualidade na medicina. Está provado que os sentimentos de espiritualidade, sentimentos do bem, da empatia, da fraternidade, fazem bem ao nosso próprio corpo físico, ao passo que o rancor, o ódio, o ressentimento, a inveja fazem mal fisicamente. Nós podemos observar até naquelas pessoas que são muito ressentidas, muito raivosas, que sempre querem uma maneira de se vingar de alguém ou de algum acontecimento, que acham que o mundo está contra elas. Nós observamos isso na pessoa até quando ela caminha, até o caminhar. Não estou nem falando nos traços fisionômicos, até o caminhar, até a postura, até o movimento de braço de uma pessoa ressentida é diferente, porque o ressentimento vai envenenando pouco a pouco, vai envenenando as artérias, vai envenenando a nossa movimentação, a nossa expressão facial e corporal, e nós transmitimos esse amargor em que nós vivemos pela falta de compreensão da realidade espiritual. Aí tem que dar uma sacudida no sujeito, ele tem que acordar e realizar esse salto. Passar dessa negatividade para algo melhor, para algo mais positivo, para algo mais construtivo. Infelizmente, nem sempre os nossos veículos de comunicação colaboram para isso. As notícias são terríveis. Devemos ignorar aquelas coisas ruins que acontecem? Não. Não podemos viver de ilusão, mas não podemos curti-las, no sentido de fazer daquilo parte da nossa existência, do nosso dia a dia. Aí eu quero saber mais detalhes sobre aquele crime. Aí eu quero saber um pouco mais sobre essas coisas negativas. Para quê? O que eu lucro quando eu começo a me deixar influenciar, a me envolver em acontecimentos muito negativos, que demonstram o lado obscuro ainda do ser humano? Se eu, por exemplo, fico tomando conhecimento de crimes terríveis, quais são os dois sentimentos que isso me provoca como uma pessoa normal? Muita pena da pessoa que sofreu tudo aquilo e muita raiva do malvado que causou àquela pessoa inocente todo o sofrimento. Não ajudo nem o malvado a se recuperar, esse meu sentimento, nem o sofredor a minorar o seu grau de sofrimento. E desenvolvo dois sentimentos que não fazem bem, da pior qualidade e que prejudicam a mim mesmo: raiva e dor. Então, nós temos que ter a inteligência de procurar aquelas coisas que nos fazem bem, sem ignorar que há problemas, sabemos que há problemas e que compete também a nós resolvê-los. Às vezes as pessoas têm uns tipos de fugas muito interessantes. Deus está no comando, deixa com ele. Deus está no comando, tudo bem, deixa com ele não, porque nós estamos aqui para fazer alguma coisa. Ah, não, agora eu não vou fazer mais nada, porque Deus está no comando, Jesus governa o planeta, então tudo vai se arrumar com a nossa colaboração. Nós não estamos ainda nesse estágio evolutivo, nós precisamos construir e construir a nossa sociedade. E dando hoje um salto gigantesco, que é da postura egocêntrica, materialista, para a postura espiritualizada. E isso não tem que ser feito assim, cada dia eu vou fazer uma oração a mais, ou vou ficar mais um minuto no meu centro. Não, isso tem que ser feito com uma decisão.
Eu quero cuidar da minha essência, eu quero cuidar de mim mesmo, aquilo que nós chamamos o meu espírito, que somos nós. Eu quero cuidar da espiritualidade agora porque eu sei da sua importância, sem descuidar do corpo físico, sem deixar de viver os momentos de prazer que a vida nos oferece e que não prejudicam a ninguém, sem querer ser uma pessoa triste, porque muitos confundem o evangelho com a tristeza. Eu conheço espíritas que acham que o espírita não pode ser alegre, não pode ir a muito cinema, não pode dançar, não pode ir ao carnaval. Pode, porque não é o filme que me transforma, é a minha interpretação do filme que poderá, quem sabe, mudar a minha vida. Não é o carnaval que é bom ou ruim, é a minha atitude ali dentro. Claro que ambientes pesados, ambientes de vibração negativa, não me fazem bem, eu não vou frequentar. Mas nós também não temos que viver tristes, nós não podemos. E nós não conquistaremos a juventude se a nossa mensagem for uma mensagem de tristeza. O que me deixou muito contente no fim do ano passado, quando eu fui convidado no Congresso Brasileiro de Cardiologia a falar sobre espiritualidade e saúde, à luz desses conceitos da física quântica, é que o setor de espiritualidade e saúde foi o mais frequentado do Congresso e onde havia o maior número de jovens estudantes. E se ali estão os jovens, vai continuar. Isso vai adiante. E esse cuidado nós temos que ter muito na divulgação da doutrina. Doutrina espírita não é uma tabela de proibições. Não é aquele conjunto de mandamentos antigos que quase tudo começa com não. Não é o Código Penal que só diz o que não pode fazer. E se não disser aí, pode. Não. O Evangelho não é um convite à tristeza. Como é que nós chamamos o Evangelho? Boa nova. Boa nova quer dizer o quê? Boa novidade, boa notícia. E o que se faz a partir do momento em que se recebe uma boa notícia? Vamos chorar num canto e falar mal dos outros? Não. A boa notícia nos traz alegria. O Espiritismo é algo para se viver alegremente. Eliminar esse engano de que a pessoa espiritualizada é uma pessoa muito circunspecta, muito séria, muito triste, muito aborrecida, que não aceita o convite do amigo para fazer uma happy hour, porque está no outro mundo. Se estivesse no outro mundo, não estava aqui com o corpo físico. Essas posturas são muito prejudiciais ao avanço da doutrina. A doutrina é alegre, é um ensinamento bom, não diz sim nem não, nos mostra caminhos e nos manda escolher o melhor caminho. A escolha é sempre nossa, por isso a nossa responsabilidade. Porque fica muito fácil receber um livretinho com 10 proibições, 15 ou 20 e 10 conselhos e seguir só aquilo, não precisa nem pensar. Está no livrinho? Faz. Não está no livrinho? Não faz. Não, o livro é a nossa consciência. A doutrina é para ser pensada, estudada e vivenciada. Ninguém é triste por ser espírita. O cidadão é triste, ele pode ser espírita, católico ou ateu. Ele é triste porque ele escolheu este caminho para a sua vida. Mas não pode usar a espiritualidade como pretexto para isso. Muito fechado, muito circunspecto, há pessoas que são felizes em sua circunspecção, em sua seriedade, tudo bem. Cada um tem uma maneira, um jeito de ser feliz. Aquele filósofo inglês, Bentham, que tentou criar o grau felicífico para medir a felicidade das pessoas, ele disse uma coisa muito interessante. Para nós sabermos se alguma coisa nos faz felizes ou não, nós temos que medir duas coisas. Primeiro, o grau de alegria que ela nos causa no momento. Segundo, a consequência posterior a esse grau de alegria. Senão, um vício seria felicidade. Ele dá um momento de êxtase, de contentamento. Mas qual é a consequência? A consequência é ficar na dependência daquilo, o que não é bom. Mas o que o Bertrand diz de muito interessante, quando ele estuda o grau felicífico, é que nós não podemos querer estabelecer um padrão para a felicidade dos outros. O que torna a pessoa mais feliz? Ouvir um concerto ou jogar futebol no campinho com os amigos?
não dá para comparar. Cada um de acordo com a sua expectativa de vida, de acordo com as tendências que desenvolveu e de acordo com a sua capacidade de percepção. Então, para um menino, se jogar bola com os amiguinhos é muito bom, eu não posso ser para ele, jogar bola com os amiguinhos não é bom, não é coisa superior. Tu vais agora escutar um concerto, vais escutar música clássica. Ele talvez não esteja preparado para isso. E talvez por ser forçado a assistir, ele não goste. Ele cria uma reserva contra aquilo, porque é uma coisa que ele foi forçado a fazer. É como quando se quer obrigar alguém a ler. Não é? Tá? Lê esse livro aqui que é muito bom, Quando o Colégio Cobra. Tem que ler o livro da página 15 até a 29. A 30 não entra para a prova, né, professor? Então não precisa ler a 30. Ele quer se livrar daquilo. Ao passo que o bom professor, aquele que segue a lição da espiritualidade, e os nossos guias, que são os professores da nossa vida, eles fazem diferente. Eles despertam o interesse. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos despertando o interesse por uma boa leitura, não deixamos de gostar de jogar o nosso futebolzinho, mas vamos despertando o interesse por uma boa leitura. Não é algo que nós somos forçados a fazer. Aí se desenvolvem também os bons sentimentos, a bondade, a fraternidade. Então, nós nos tornamos alegremente espiritualizados. Nós nos tornamos felizes praticando o Evangelho. E não como uma pessoa que diz: bom, hoje eu tenho reunião no centro espírita, eu tenho que ir, porque já tenho muita conta para pagar. Se eu não vou, vai piorar a minha conta. Então, ele vai sofrendo. Isso é um estágio muito primitivo. Nós temos que ir com alegria, porque nós vamos para a luz, nós vamos nos realizar, nós vamos ampliar o nosso conhecimento de vida, o nosso conhecimento sobre nós mesmos, e assim nós vamos fazer esse outro salto de uma vida triste, de uma vida amarga, de uma vida de dicotomias, isso é da matéria, é ruim, isso é do espírito, é bom, não. Tudo isso está absolutamente junto, porque nós vivemos no mundo material, e nesse mundo material, do que nós temos que construir? Nós podemos construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Isso faz parte da sociedade, da própria materialidade das coisas, influenciada por uma espiritualidade superior. E não podemos viver num mundo diferente daquele que vivemos. As coisas desse mundo aqui não me interessam mais. Eu já estou no outro, eu estou muito evoluído. Pensa que está. Ou quem sabe está aqui por engano. Ninguém está aqui por engano. Nós estamos exatamente onde deveríamos estar, na hora em que deveríamos estar. E é nesta hora que estamos onde devemos estar que surgem as oportunidades, que muitas vezes não se repetem. E que nós temos que estar atentos aí, o desenvolvimento da percepção espiritual. Aqui está uma chance de evolução. Aqui está a chance de realizar um bom trabalho. Aqui está uma oportunidade de crescer na beleza, nas artes, na apreciação do belo, na evolução, que são coisas maravilhosas que nós vamos sentindo na medida em que vamos aprendendo a sentir, porque isso também se aprende. Música se aprende, sabemos, e à medida em que nós aprendemos, nós vamos nos tornando mais exigentes na nossa análise, no nosso gosto, nós vamos percebendo aquelas coisas mais sutis que, de um modo grosseiro, nós não perceberíamos. Nós começamos a compreender a diferença entre ruído e música. Hoje, uma fronteira muito nebulosa, mas dá para estabelecer alguns parâmetros. Mas depende de desenvolver essa capacidade de percepção. Há quem meça a qualidade de música em decibéis. Decibel é uma medida de ruído, de som, não é medida de harmonia. A medida de harmonia a gente aprende quando vai crescendo, quando vai se realizando, e assim vamos fazendo nossos saltos, tão pequenos que às vezes parece que não estamos saltando, mas estamos. Aí eu não salto, eu caminho. Caminhar é saltar. Há um momento em que o pé está no ar. E esse pé que está no ar está realizando um salto para logo adiante. Só não se dá salto se a gente anda de skate ou de patins. Mas fisicamente, se analisarmos a situação da roda, há aquilo que falamos, os saltos imperceptíveis. Então a gente pode usar essa palavra salto
convencendo as pessoas a dar um salto de uma vida simplesmente materializada, sem um conceito de valores espirituais, para uma vida espiritualizada. Porque a doutrina espírita tem um detalhe que é muito interessante. Ela é para ser pensada, ela é para ser estudada, tudo bem, mas não vamos voltar às discussões dos primeiros apóstolos. O que interessa é a fé ou o que interessa são as obras? Interessa a fé para nos habilitar, para nos incentivar a realizar obras. E é sempre importante aquele dito de Chico Xavier, que é um dito extraordinário contra o fanatismo, contra essas posições extremadas, quando ele afirmou: se Kardec houvesse dito fora do espiritismo não há salvação, eu provavelmente não seria espírita. Mas Kardec disse fora da caridade não há salvação. Então, eu sou espírita. Porque não é só uma questão de estudos, é também uma questão de realização dos valores da caridade, porque a fé sem obras é morta. E nós temos que unir sempre, não separar. Vai ser uma pessoa de prática de caridade apenas ou apenas um estudioso? Vai ser as duas coisas. Porque o estudo da doutrina nos convence da necessidade da prática da caridade. Nos convence que não existe o problema do outro, o problema meu. E que na medida em que eu consigo servir, o amor tem uma mágica que a aritmética não explica. Se eu tenho um bolo e dou uma fatia deste bolo para um amigo, a realidade física, aritmética, implacável é que eu perdi uma fatia. Eu tenho um bolo menos uma fatia. Ah, mas isso não tem importância, eu dei com todo prazer, não preciso do bolo todo. Ótimo. Mas a realidade numérica é que se o bolo estava dividido em 10 fatias e eu dei uma, 10 menos uma é 9, e eu tenho 9 fatias agora. Interessante como no amor, nos sentimentos da espiritualidade, é diferente. Quando eu dou o amor, não é algo que eu tiro de mim para dar para o outro, não. Permanece em mim, me fortalece, aumenta a minha capacidade de amar. Por isso, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Aí eu vou dar conhecimento ali para aquela pessoa. Então eu vou ter o meu conhecimento antigo menos o que eu dei. Não, 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 não. Ao transmitir o conhecimento, eu já aprendi mais um pouco, eu já percebi mais um detalhe. Então, nos valores da espiritualidade, a aritmética caiu, como caiu no salto quântico. Os valores da espiritualidade, dar é somar, é não subtrair. Quanto mais nós damos, quanto mais nós servimos, mais nós desenvolvemos a nossa capacidade de servir. Essa capacidade que nós colocamos em prática no nosso dia a dia, realizando a divulgação da doutrina, não para que, porque pretendamos ser os donos da verdade, mas divulgamos como aquela pessoa que percebeu um mundo melhor e quer contar que esse mundo melhor existe. Como aquele da caverna de Platão, que saiu da caverna, viu a luz do sol, primeiramente estranhou, feriu os olhos com aquela luz muito forte a qual não estava acostumado e fez questão de voltar lá para a caverna para dizer que havia uma outra realidade. E não foi bem aceito. E muitos disseram que era mentira. E muitos não quiseram experimentar para ver e preferiam continuar ali acorrentados, pensando que projeção e sombra é a realidade, como aqueles que pensam que a matéria é a grande realidade da vida. Há a luz fora da caverna, a vida fora do nosso planeta, a espiritualidade ainda no ser humano a ser desenvolvida através desses saltos de conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Bom, É sempre um Moacir, prazer estar com vocês e fico à disposição. Moacir, você acabou de falar, vamos começar assim pelo final. Você disse assim: passar de uma vida materializada para uma vida espiritualizada. É o caso dos elétrons? Tem uma relação com isso? Nós podemos fazer aí exatamente uma analogia, que é Sim, aquela subida de nível. O elétron está no nível 5, três. 3. Está no nível 3. Eu gostaria muito de ir para o nível 5. Vamos imaginar que ele pensa, eu gostaria muito de ir para o nível 5, era tão bom lá no nível 5. Nível 3 é tão ruim. Resultado,
não faz nada no nível 3, começa a parar, comparando, claro, uma analogia. Ele ficaria, então, se ele pudesse, eu vou resolver parar aqui no nível 3, não vou fazer mais nada, porque senão não é bom. Se parasse, cairia, seria absorvido pelo núcleo. Eu vou parar aqui no nível, porque eu não estou no nível 5. Quem é bom é só quem está lá no nível 5. Se convença de receber, de criar energia para subir do nível 3 para o nível 5. Então, isso é sair de um nível tosco, de um nível de materialidade pura e simples, mas alguns estão contentes ali. E outros dizem, não, esse tal de nível 5 nem existe, eu vou ficar quieto por aqui, não vou me mexer daqui. Até o momento em que ele é devidamente esclarecido e realiza esse salto. É aquela história, deixo para outra encarnação, não é isso? Vou deixar para depois. Dizem que esta foi a maneira que o diabo resolveu para tentar os espíritas, que quando surgiu a doutrina espírita e a compreensão do livre-arbítrio, da nossa responsabilidade, da realidade espiritual, aquelas tentações comuns não funcionavam mais. Então houve uma grande reunião, houve uma CPI no inferno e para decidir qual seria a melhor tática, já que os espíritas não estavam caindo naquelas esparrelas comuns. O que é importante é tu ficar rico a qualquer preço. Não funcionava mais. Logo, o cara ali que tu vai ter vantagem. Não funciona. Então, eles decidiram que a melhor maneira ainda de convencer os espíritas a não fazerem nada, que a inércia é um mal também, é soprar no ouvido exatamente essa tua frase. Deixa para depois. Tentações comuns não funcionam, mas tens muitas encarnações para viver. Deixa para outra. Agora, já fizesse alguma coisa nessa, já é suficiente. É uma boa mecânica para Exatamente. incentivar a não fazer Bom, nada. voltando à questão da vida materializada para espiritualizada, essa, esse acréscimo de energia seria com oração, com meditação, com prática da caridade para subir o nível, como, Perfeito. como é a A questão dos conexão. elétrons. A conexão com essas fontes de energia, que são a oração, a prática da espiritualidade. Orar é buscar uma fonte de energia. E também fazer o bem ao próximo é buscar uma fonte de A energia. fonte de energia. Felizmente, existem várias Para fontes. saltar, para saltar, para saltar. Falar em saltar, você falou que a natureza só dá saltos. Só É, que eles são imperceptíveis nos grandes, porque são grandes, e nos pequenos, porque são pequenos. Não foi é. isso que você falou? Não, nas partículas pequenas, lá do mundo subatômico, esse salto é perfeitamente perceptível. Quando o elétron vai do 3 para o 5, a gente nota. Mas se eu tenho a roda de um caminhão girando no asfalto, a minha impressão é que todos os pontos vão tocar o asfalto. Aquele movimento é contínuo, quando eu movimento a mão. Mas nesse movimento da mão de um lugar para outro, existem saltos. Existem pontos pelos quais a gente não passa. Mas isso é imperceptível. E não dá nem para medir, porque quando eu meço, o erro da medida é maior do que aquilo que eu estou medindo. Então, Isso. a gente diz que o movimento é contínuo, mas o salto é percebido Mesmo nos pequenos, naturalmente no mas com número outros muito pequeno. instrumentos, né? Mas com outros instrumentos, né? Sim, Como o sim. pessoal do CERN faz, né? Quem? O pessoal do CERN, lá naquela Sim, grande, aquele grande exatamente, empreendimento. exatamente. Eu fui E, lá. e no próprio, nesses mecanismos que nós temos para acender as luzes à noite, no efeito fotoelétrico, o efeito fotoelétrico é uma aplicação desses saltos quânticos. Só quando tem energia suficiente para a batida que movimenta e forma E é o que corrente. eles fazem com a colisão, né? Dos Fazem, elementos. Aí sabe o que eu pensei das mudanças imperceptíveis? É o nosso processo de envelhecimento não perceptível, ou as mudanças não perceptíveis, por quem mora conosco. exatamente. Mas se passa um bom tempo, aí você vê, oh, que mudança. Mas é a É, sequência, o acúmulo, a soma de pequenas mudanças. exatamente. E é interessante, também, sob o ponto de vista da biologia, que Aham. aquela famosa discussão Parmênides e Heráclito, né? Tudo Opa, muda, nada muda, como é que fica? É interessante que existe uma essência que permanece, e essa essência não é material.
Porque nós vemos, por exemplo, uma foto nossa quando éramos bebês, uma foto nossa ali no bercinho. Ah, sou eu aqui no bercinho. Não tem nada a ver com o eu atual, mas eu digo sou eu. Então há uma essência que permanece. E quando a gente tiver consciência das reencarnações, essa dificuldade também vai diminuir. Como que eu era fulano de tal? Eu era aquele bebezinho, já mudou? É que essa mudança, assim, ela contínua, permanente, a gente não nota, mas passa um tempinho, né? E Uma vez você nota. nós estávamos vendo aqui em casa com um amigo, primo que agora está morando aí no estado do Rio. Ele está morando em Búzios. É, pobrezinho, sofrendo lá em Búzios. E nós estávamos vendo Aquela praia é horrível, né? aquela coisa terrível. É um carro. E estávamos vendo, no dia 31 algumas cenas que eles costumam passar na televisão e começaram a mostrar alguns atores, quando foram consagrados e como estão agora, fisicamente falando, processo de envelhecimento. E, de repente, ele olhou, respirou fundo e disse: o que o tempo faz com as outras pessoas. As outras, né? A gente está igual. Isso é isso. Olha só, você falou, então, nós estamos falando, engraçado que eu anotei aqui o princípio da mudança com o Heráclito. Eu anotei isso aqui. Mas quando você falou que o corpo humano também vai sofrendo alterações, poderíamos dizer, acréscimo de energia para subir de nível, para ser preparado para novas funções de acordo com o projeto evolutivo segundo a lei, né? Então, isso aconteceu e o Chico Xavier informa a esse respeito com o processo de, digamos assim, uma preparação para os espíritos dos enciclopedistas, né, na época do Iluminismo, porque aqueles homens precisavam de cérebros, ou seja, de uma matéria que suportasse a vibração daquelas mentes poderosas. Eu imagino Perfeito. que isso também tenha acontecido com os pré-socráticos e principalmente com Sócrates, Platão e Aristóteles. Imagino eu, Sim. Os cérebros comuns daquela época não suportariam não e não suportariam. teriam também capacidade de transmitir aquilo que o espírito percebia. Um violinozinho aí, mal fabricado, para executar uma obra que exige muitas variações, muito melisma, variação e tal, não consegue. Então, o instrumento foi adequado, uma observação perfeita, né? E aí, Como, por que que os outros gregos eram diferentes, não pensavam da mesma maneira, não conseguiam nem alcançar aquela vibração? exatamente. E aí é que a gente entende, fazendo também uma aproximação, ou tomando aqui a referência de André Luiz, quando ele relata os processos de encarnação no terceiro livro da série Luisina, Missionários da Luz, em que há espíritos muito avançados que fazem desenhos dos mapas cromossômicos para as encarnações. Então, eu Sim, imagino que isso tenha acontecido com essa maravilhosa época da humanidade com os gregos clássicos, né? verdade. Só pode ter acontecido porque é completamente diferente do padrão. O modo de pensar é muito superior ao padrão atual. Atual, A média de exatamente. pensamento deles era uma coisa fantástica. Sem computador, sem isso, sem aquilo, a percepção da realidade A do cosmos, amplitude, né, que eles alcançavam é uma amplitude. amplitude, uma coisa inimaginável para nós, Sim. pelo menos para mim. São estudados até hoje. Se nós verificarmos o processamento, né, a interpretação da informação, um jovem hoje de 14 ou 15 anos tem muito mais informação do que tinha Sócrates.
olhando o Exatamente. computador e tal. E qual é a produção e o que ele produz a partir de toda essa gama de informação muito superior à informação que tinha o Sócrates. Aí vem a capacidade de processar. A capacidade de processar depende da evolução do espírito. O E o computadorzinho cérebro, aqui. e o cérebro vai ser adequado ao músico. A missão, a missão, É a missão. a missão, isso mesmo. É, quando você falou muito bem, essa é uma coisa também que me tem tomado bastante atenção, que é o elo perdido na cadeia do Darwin. E que isso foi, digamos assim, implantação não seria um termo adequado, mas digamos, a implantação do elemento consciência no plano espiritual depois que o princípio inteligente atravessou aqui os níveis que nós no espiritismo aprendemos. É isso? Você concorda com isso? É isso, plenamente. É exatamente isso. É a preparação do instrumento, porque agora o músico tinha mais condições, ele tinha mais percepções e ele precisava comunicar essas percepções. Então precisava de um instrumento mais adequado. Uhum. Do ponto de vista da evolução da humanidade, Moacir, claro que nós temos a evolução no plano individual, e nós falamos agora do ponto de vista da, da vida, né, materializada para a espiritualidade, etc. Do ponto de vista da humanidade, claro que individualmente cada qual está fazendo o seu trajeto, está cumprindo a sua proposta evolutiva. Mas do ponto de vista coletivo, a humanidade tem andado muito pouco. Os mentores nos dizem que individualmente nós andamos muito lentamente, mesmo com o nosso desejo. A humanidade também tem evoluindo muito pouco. Pode se melhorar, melhora um pouquinho, porque a lei é de progresso, mas essa questão aplica-se então à evolução da humanidade, esse princípio dos saltos imperceptíveis, É, coletivamente, em função. E como que você veria isso à luz da teoria ou da lei da interconectividade? Porque é a humanidade. sim, é a humanidade. É a humanidade como um todo. E Isso. acontece exatamente isso. Há algumas evoluções muito interessantes do ponto de vista individual. Também há indivíduos em situação de muito atraso, e como um todo a evolução tem sido muito lenta. É quase imperceptível, né? É aquele salto que a gente não consegue nem medir. Em termos teóricos, por exemplo, de elaboração de leis, nós evoluímos bastante. Mas essas leis não são cumpridas, não são A respeitadas. vivência das leis, né? Né? E o salto é praticamente imperceptível. Como é que nós iríamos imaginar? Civilização, chamamos civilização cristã, passamos por todas aquelas épocas de Inquisição, em que o cristianismo serviu de pretexto para tudo aquilo que ele condena, mas foi assim. A ânsia de poder, a ânsia de dominação continua, ainda vivemos guerras de conquista, o que seria um absurdo à luz de um pensamento de evolução, e é o que temos. E vamos fazendo a nossa parte. Energia não se cria nem se destrói, vamos tentando auxiliar, ensinando e aprendendo na medida do possível e conservando a esperança na humanidade. Mas é triste mesmo o quadro atual que nós estamos vivendo. Nós não pensaríamos, depois de uma segunda grande guerra, o homem custa aprender as lições, vem uma pandemia, morre muita gente e o homem continua se matando. Nós somos difíceis, né? E nós estamos com a urgência climática e muita gente diz, isso não é. A negação da realidade é uma coisa impressionante. Aí nós não podemos estranhar, as pessoas dizem, não, esse negócio de espírito não existe, isso tudo é bobagem, porque a conveniência deles é continuar a viver Exatamente. daquela maneira que eles acham que os Manter o fatos. status quo também, né?
daquela maneira, não querem perturbar o seu universo de conforto, que na verdade não é de conforto, é de desconforto. É de Mas eles desconforto. estão absolutamente habituados com aquilo ali, como o sujeito que desce do navio depois de um mês jogando no mar e pensa que a Terra está se movendo e gostaria de ter movimento de novo. É uma zona de desconforto, mas eles estão ali e ficam então duvidando. Mas se duvidamos de coisas materialmente comprovadas, há como negar a mudança climática? Tem Pois é. gente que diz que não, é bobagem. Não acontece nada. Pode queimar tudo que a natureza se recupera. A Exatamente. natureza é assim mesmo, ela se recupera. É uma crença mágica e ruim. Interessante que houve uma época, nesse sentido, em que havia uma crença que era mágica, mas era boa. O homem sempre tem essa moral repressiva, né? Infelizmente, na maioria dos casos, ainda tem que ter medo de alguma coisa, tem que ter medo da repressão, tem que ter medo da punição para agir corretamente, em vez de ter aquela moral do autoconhecimento. Mas existe essa moral repressiva, ele tem que ter medo das coisas. Então, ele acreditava que se destruísse as matas, ou os mares, ou os rios, que matas, rios, esses elementos todos da natureza tinham seus espíritos protetores, e esses espíritos puniriam aqueles que agredissem a natureza. Era uma crença mágica, porém muito boa, porque impedia a agressão. De repente, passaram uma outra crença, também mágica, porém muito ruim. Primeiro, esses guardiães da natureza, tal, isso aí não existe, é bobagem. E aí veio a crença. Pode agredir à vontade que a terra se recupera. Exatamente. Ok, o asfalto na estrada. Faz uma rachadura no asfalto e aparece grana. Terra se recupera sempre. Então, substituíram uma crença mágica boa por uma que é mágica e ruim. Pode agredir à vontade que a natureza se recupera. Não está acontecendo absolutamente nada. Mudança climática é um fenômeno natural, nós não estamos cooperando para isso. Nós podemos continuar a fazer o que nós queremos, que simplesmente o planeta está mudando porque quer. E outros dizem até que nem está mudando. Quer dizer, está vendo e sentindo, mas Mas não quer está, acreditar. está Pior negando. cego é aquele que não quer ver. Então, Exatamente. quando se fala em espiritualidade, muitas pessoas de má índole e etc., querem simplesmente negar tudo isso. Não há que estranhar. Há quem negue que a Terra é esférica, a Terra é plana. E Plano. daí, um assunto absolutamente incontroverso sob o ponto de vista científico. Então, essa tendência de negar para deixar tudo como está para ver como é que fica, continuar com a sua vidinha cômoda sem fazer nada útil, infelizmente existe. E é um araquiri, né? Olha, nós estamos cumprimentando os companheiros que estão aqui pelo YouTube. Alguns se manifestam, outros não, mas nós queremos saudá-los a todos em ambos os planos de existência. A Marilda Sander Barreiros. Sander disse amém, 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 caixa alta, viu, Moacir? Ela disse isso no início, provavelmente também em relação às coisas que você estava dizendo no início da sua fala. A Valdemaria Sintra, bom dia, irmãos fraternos. E o Carlos Nascimento, nosso querido editor visual que está aqui conosco, ele diz: foram criadas leis para o ser humano ser protegido dele mesmo. É verdade. É, E nós somos um poço de incoerência. Você veja, nós inventamos a internet, porque nós achamos que nós íamos ter muito mais tempo para fazer as coisas que nós não tínhamos tempo de fazer. Agora, a internet toma todo o nosso tempo e nós não temos mais tempo para fazer as coisas que não fazíamos e também as coisas que nós fazíamos, também não temos também. mais tempo para elas. É a nossa incoerência. Eu sei que nós Ficamos estamos no escravos ficamos escravos da nossa da invenção. nossa É invenção. o, é o possuir possuído, em vez de Exatamente. possuir possuindo. Exatamente. Nós sei que nós estamos sob o seu tempo. Só duas coisinhas mais, se você me permite. Quando você falou sobre o Einstein, da viagem para um ou por um espaço de transcendência, você diria que isso se aplica à dupla vista?
Se aplicar. Dupla vista. Sim, A sim. dupla vista. A percepção de um outro espaço. Hoje há coisas fantásticas mesmo nesse caminho da física que vão negando aquele nosso conhecimento mecanicista tradicional. O prêmio Nobel, há, se não me engano, 2 ou 3 anos, foi dado a um cientista na física que mostrou a bilocação da partícula que está em dois lugares ao mesmo tempo. Então, essas leis da matéria que nós conhecíamos estão completamente adulteradas. É interessante. A dupla Isso. vida é um caso semelhante. Vejo aqui e lá outros universos que eu não posso nem imaginar, né? Pela minha percepção atual. Agora para o universo de André Luiz. Quando você falou os elétrons saltando de 3 para 5, nível 3 para nível 5, seria o caso do André Luiz lá no umbral, que não percebeu que o mentor estava junto dele o tempo todo? Ah, pois é. É o Esse é um caso? capítulo bem interessante em que nós precisamos desenvolver a nossa percepção. E aí, a fé sempre tem um valor importante, porque quando nós não cremos, nós criamos uma barreira para a nossa percepção. Ah, não, não creio, eu estou desesperado. Daí por que determinados noticiários que plantam o caos, o catastrofismo, o medo, o pânico são muito ruins? Porque nesses estados nós não percebemos as questões positivas. O mentor está aí do meu lado, eu não percebo. Se eu não percebo, porque eu não consigo, uma coisa interessante da ciência, nós só recebemos das frequências em que somos capazes de vibrar. Então, o objeto está aqui. Agora eu estou enxergando tudo no computador. Mas se os meus olhos não fossem sensíveis a essas frequências, eu não enxergaria nada. Então, o fato de não enxergar não quer dizer que não exista. E para sentir, nós precisamos criar condições de percepção, entrar naquela vibração, naquela frequência. Ele estava numa frequência de desespero, Sim, em que não, e por isso a criação do pânico é ruim, naquela frequência de desespero, ele não tinha condição de perceber. isso. Só É, para estamos encerrando. É o caso dos nossos irmãos espíritos comunicantes que conversam conosco à mesa mediúnica e eles dizem: Eu não estou vendo nada na sala. Está é, tudo escuro para mim. É a mesma coisa, não é eles isso? vão vendo a frequência. Como nós, por exemplo, não vemos as ondas de calor, não vemos o raio-x com os nossos olhos, não vemos o ultravioleta, e são Exatamente. vibrações que existem. Agora, Exatamente. vermelho, azul, violeta, vemos. Fora dessas frequências, não vemos. Assim como não ouvimos todos os sons. E os cães, sim, né? Ah, vão bem E os além. cães, sim. Morcego. Morcego também, né? Bom, Morcego morcego pode. é o O mo- inspirador é o Do inspirador radar. da ecografia. E do radar. O morcego tem um radar. O morcego tem um radar. Olha só, É, para encerrar mesmo, porque fico muito entusiasmada, mas eu sei que está na sua hora, na minha também, e na dos nossos irmãos. Quando você falou o que faz bem ao espírito, faz bem ao corpo, hoje já é uma questão abraçada na medicina, a psiconeuroendocrinologia, a partir do qual, ou pelo menos que defende, e já está provando mesmo, que os nossos pensamentos, as nossas emoções, positivos ou negativos, engendram, criam, forjam a saúde ou a enfermidade em função de esses nossos pensamentos e emoções provocarem reações bioquímicas no cérebro, que é exatamente, exatamente isso, não é isso? exatamente. Isso é uma coisa maravilhosa, que nós vamos continuar a estudar com você. Nós ainda temos mais um encontro nesta série, em que Sim, você vai voltar aqui para a nossa alegria, em mais um estudo precioso, sobre, particularmente porque é o seu campo da relação da física quântica com espiritualidade, com o evangelho, com o espiritismo. Então, o ICEB, mais uma vez, está profundamente agradecido, e nós particularmente também, a você, Moacir Araújo de Costa Lima, por mais este nosso
encontro fraterno, profundo e precioso. Nós temos também, queremos te dar outra vez parabéns, que já demos em off, pelo lançamento de seu novo livro. Ah, muito obrigado. Qual é o novo livro? Pode dizer o título? É, ele é Vivendo em Modo Ser. Isso. E a capa tem o ser em destaque e o terzinho ali embaixo. Isso, Abaixo. para fazer a opção, né? Tem livre-arbítrio. Exatamente. Exatamente, exatamente. Então, parabéns, mais um livro para a sua coletânea linda, é, vitoriosa na sua produção, particularmente fazendo sempre essas relações quântica e espiritualidade, espiritismo, etc. Deus te abençoe, meu irmão querido. Muito Deus te. obrigado e conte sempre com a gente. Estamos à disposição. Ah, Eu mas queria lhe nós. agradecer pela oportunidade de servir, de irmos divulgando as nossas ideias e termos esse contato, provavelmente no ano que vem também presencial. Certamente. Opa, opa. Então, nós vamos, ao agradecer a você, Moacir, ao agradecer aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco, aos companheiros que também estiveram e estão ainda conosco, mas principalmente, juntos, unidos em mentes e corações, Jesus amado, nós te agradecemos profundamente pelas bênçãos com que pavimentas as nossas existências, os nossos caminhos, pela iluminação que fazes descer por sobre nossas mentes e corações, por sobre o ICEB, por sobre todos os locais que se inspiram no bem, na tua luz e na tua paz, ainda que eventualmente nem pensem em ti, mas é a tua luz, Mestre, que sempre brilha neste planeta e por sobre a humanidade, neste orbe que tão amorosamente diriges. Graças te damos hoje e sempre sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.